Fala galera, beleza? Se você, assim como eu, ama programação e animes, então esse vídeo é pra você. 私は完全な存在になりたかった。この世の全てを知りたかった。欲して何が悪い？望んで何が悪い？願い求めて何が悪い？なんだ？なんだお前は？なんだって言うんだ？何様のつもりだお前は？私はお前たちが世界と呼ぶ存在、あるいは宇宙、あるいは神、あるいは真理、あるいは善、あるいは一。そして私はお前だ。思い上がらぬよう正しい絶望を与えるのが真理。人間が思い上がらぬよう正しい絶望を与える。それが真理だ。Galera, como vocês podem ter visto aí no título do vídeo, a gente vai começar uma nova série, a série que se chama Unindo Paixões, que é basicamente unir projetos de programação com coisas que eu gosto do dia a dia, né? Que eu sou apaixonado. Por exemplo, eu gosto de anime, então eu vou juntar o mundo da programação com anime para mostrar para vocês. A ideia é incentivar vocês a estudarem assim, de formas mais divertidas também e mostrar que programação se junta a tudo, né? Dá para unir programação com tudo nessa vida. Vambora? E para começar, nada mais justo que falar sobre animes, né? Mesmo uma coisa que eu gastei horas e horas da minha vida assistindo, então acho que vai ser bem interessante falar e mostrar um pouco sobre. Na realidade a gente vai falar um pouco mais sobre mangá, mas está relacionado, né? Porque a maioria dos animes vem dos mangás e também é interessante ler alguns mangás. Então é basicamente isso. E se você tá pensando aí, isso é muita coisa de nerd, de otaku, se você assistir aí Naruto, Super 11, Pokémon aí depois da escola como eu assistia, pode ser que esteja um otaku aí dentro de você, beleza? Então galera, eu vou começar a apresentar o projeto para vocês. Eu já vou adiantando aqui que o nome do projeto é Mangá Downloader, né? Então a ideia é a gente fazer download de mangá automatizado. Eu não vou codar nesse vídeo em si. Eu já codei esse projeto, aproveitei uns dias que eu estava de atestado para mim poder desenvolver esse projeto para trazer para vocês. Então, como o projeto já está pronto, eu vou passar ali pelo código, mostrando linha por linha, vou entrar ali no site, vou mostrar o que ele está fazendo, como ele está funcionando, vou mostrar ele funcionando em si, para vocês entenderem como que ele foi criado, o que ele faz, etc, beleza? Então, bora aqui para a tela do meu computador. Aqui na tela do computador, galera, como vocês podem ver, eu ainda nem comitei, nem fiz push ainda das alterações que eu fiz para o GitHub. Eu vou estar disponibilizando esse código aqui para vocês poderem baixar, acrescentar alguma coisa que vocês queiram, ou então modificar mesmo, vocês podem ficar à vontade. Vai ser um código livre aí para todo mundo poder baixar. Eu estou utilizando aqui o template do TypeScript, que eu já tinha falado com vocês que eu tenho no meu GitHub, então se vocês quiserem acessar também para baixar. É basicamente um projeto em branco com Node e TypeScript que você vai conseguir rodar, fazer build e tudo mais, beleza? Mas antes de mostrar o código aqui em si para vocês e o funcionamento, eu já peço que vocês deixem um like, compartilhem o vídeo, assinem o sininho, se inscrevam no canal para ajudar a gente a trazer mais vídeos, beleza? Uma outra coisa também que eu quero mostrar para vocês é mostrar o funcionamento em si, explicando de forma teórica. Então eu vou abrir um site aqui que eu vou poder criar ali como se fosse diagramas, né, para explicar o fluxo do que ele está fazendo, beleza? Então bora lá. Beleza, galera, aqui eu já estou com o site aberto, então como que vai funcionar, tá? Isso aqui, o nosso projeto aqui, Mangá Downloader, o que ele está fazendo, tá? Qual que é a ideia? A gente tem aqui alguns sites de mangá, por exemplo, a gente tem aqui, até deixei salvo, que foi esse que eu fiz, que chama mangalivre.net. Então, por exemplo, você está aqui no site Mangá Livre. Vamos supor que você está aqui, eu quero, sei lá, eu quero ler Kimetsu no Yaiba, né? Kimetsu no Yaiba, que é o famoso Demon Slayer. Então a pessoa pesquisa aqui, Kimetsu no Yaiba, deixa eu clicar, vai aparecer aqui os capítulos para a pessoa poder ler. Tá carregando aqui, minha internet está um pouco lenta. Beleza. Você clica aqui em qual capítulo que você quer, vai abrir meio que um leitor, né, online, e você vai conseguir navegar ali pelas páginas para você poder ler. Aí, ó. Esse aqui tá até colorido, né? Tá até bacana esse aqui. E você vai conseguir aqui navegando para você poder ler o seu mangá. Mas qual que é a ideia?
No caso desse projeto, que eu estou unindo aí as paixões, né, eu estou juntando programação com mangá, com anime, a ideia é que o nosso bot ele faça download desse mangá em específico que eu passar o link. Depois que eu passar o link, ele vai baixar página por página daquelas que ele abriu. Então ele vai ver ali, isso aqui é uma foto, então eu vou baixar essa foto, vou baixar a próxima foto, vou baixar a próxima foto, até completar todo o mangá do capítulo. E aí, futuramente a gente vai implementar uma função que ele vai enviar para o Kindle automaticamente. Para quem não sabe, Kindle é como se fosse um celular, né, da Amazon ali, só que ele não tem as funções que o celular tem, de ligar, navegar na internet, por exemplo. A ideia é só para você ler livro, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não conhece. Isso aqui, basicamente. Então, o que ele vai fazer, o nosso bot? Ele vai entrar aqui e vai falar, One Punch Man, beleza, você quer ler o capítulo, sei lá, 365. Então, ele vai verificar página por página, ele vai verificar, isso aqui tem quantas páginas? 50. Então, ele vai passar página por página, vai baixar todas as páginas, vai fazer com que essas imagens virem um único PDF, e esse PDF futuramente eles vão me enviar para o Kindle, pelo e-mail do Kindle. Então eu vou mostrar para vocês todo esse processo. No caso, nessa primeira parte do vídeo, ele só está fazendo o download e gerando o PDF em si numa pasta em específico, beleza? Então como que está funcionando? Eu fechei o site aqui, mas deixa eu abrir novamente. A gente tem aqui o nosso bot hoje, e quando a gente inicia ele, deixa eu até pegar aqui o comando para iniciar, npm run dev aqui, ó. Vou dar aqui um npm run dev. Aqui no ponto .env, vocês têm que criar esse ponto .env, vocês têm que colocar o destino dos mangás, aonde você quer que salve os mangás. Aqui no caso eu coloquei na documents mesmo, numa pastinha que chama mangás, né? Então eu posso ver aqui que está vazia nesse momento. O que eu vou fazer? Eu rodei o projeto, ele vai me perguntar aqui qual que é o link do mangá que eu quero fazer download. No caso, eu quero o link aqui desse Boku no Hero, capítulo 353. Então eu vou pegar o link, vou vir aqui e vou colar, né, o link. Aí o bot vai começar a fazer todo o processo, né? Ele vai abrir aqui um outro navegador que é controlado automaticamente. Ele vai carregar esse link que eu mandei para eles. Ele vai verificar, isso aqui tem quantas páginas? Tem tantas. Então eu vou passar página por página, que é o que ele está fazendo ali. Ele passou página por página e anotou todos os links das imagens que tem. Então ele vai baixando uma por uma. Ele baixou a capa, ele baixou a página 1, a página 2, a página 3 e assim por diante. Depois que ele baixa todas as páginas, ele exclui essas imagens e transforma em um único PDF. Então se eu abrir aqui o PDF, ele já está aqui, ó. Ele baixou o mangá para mim automaticamente e já gerou aqui com o PDF. Aqui vocês podem ver que está um pouco torto, mas no site está assim, tá? Não é coisa do bot não, eles que estão assim mesmo. Então aqui, ó, a gente consegue ver que ele baixou automaticamente tudo pra gente e o próximo passo seria só enviar para o Kindle, né? Mas explicando para vocês como está funcionando, então, a gente tem aqui um arquivo main.ts e nesse main.ts a gente tem algumas funções, né? Eu separei aqui de forma um pouco mais fácil de entender por funções para poder separar todos os processos ali. Então vai ser bem simples aí quando vocês baixarem o código para vocês poderem entender se quiserem implementar alguma coisa. De biblioteca aqui eu estou usando o Axios para a gente poder fazer download de imagens. No caso, essas imagens aqui, né? Essas páginas, elas são imagens. Então se a gente clicar aqui com o lado direito, ó, inspecionar, e a gente inspecionar esse elemento aqui no navegador a gente consegue ver que é uma imagem, beleza? É um JPG, então a gente consegue até abrir isso aqui em outra página. Então a gente está utilizando isso, o Axios, para a gente poder baixar essas imagens para a gente fazer o nosso PDF. .env, que é só para a gente poder configurar aqui qual que é o destino dos mangás, né, que a gente quer colocar, qual que é a pasta que ele tem que ir. A gente tem aqui o Enquirer, que isso aqui o CLI em si, né, que é esse qual link aqui do mangá. A gente consegue fazer perguntas para o usuário, fazer com que ele interaja com a linha de comandos do nosso prompt aqui. Image Size, que é só para a gente pegar qual que é a altura e a largura da imagem. Como a gente está baixando imagem, a gente tem que transformar em PDF.
eu estou mantendo o tamanho original das imagens, para ele não ficar muito pequeno, muito grande, assim por diante. Nano Spinner, isso aqui eu ainda não implementei, mas qual que é a ideia? Ele vai chamar aqui, ele vai fazer a pergunta, né? Ele vai fazer essa pergunta aqui, qual o mangá que é para fazer o download? Depois que você colocar o link aqui e dar um start, ele vai começar um spinner ali, né? Ele vai fazer um load ali, mostrando que está carregando ainda, está fazendo o processo ainda de baixar as imagens, converter e tudo mais. A gente tem o PDF Kit, que a gente usa para criar o PDF em si, porque a gente vai ter as imagens, só que com as imagens a gente vai ter que adicionar páginas no PDF. Então a gente vai usar esse PDF Kit. A gente tem o Puppeteer, que é basicamente esse controlador automático, que ele abre o Chrome, né? O Chromium, na verdade, que é o Chrome automatizado. Então ele que vai vir aqui e vai entender, ó, isso aqui é uma página, essa página aqui eu tenho que encaixar a imagem dela para mim poder fazer o download. Então ele que vai fazer isso tudo automaticamente para a gente. E a gente tem esse User Agents aqui, que é nada mais que como se fosse um proxy, né? Um agente de proxy ali. Porque quando a gente entra muitas vezes nesse site aqui, eles estão usando um Cloudflare. Então ele bloqueia o nosso acesso e o bot ali meio que ficava travado e dava erro. Então eu estou usando isso só para burlar essa proteção aí do site. Já aqui no código principal a gente tem um arquivo main.ts. Primeira coisa que a gente está fazendo, a gente está carregando todas as variáveis de ambiente. Então com aquela biblioteca .env que eu mostrei para vocês. A gente está carregando aqui as funções que eu criei de forma separada aqui nas pastas. E a gente tem uma função principal que é a função load. O que essa função load faz? Primeira coisa que ela vai fazer, const link igual a await pergunta link. É bem óbvio, né? Ele vai perguntar o link, qual que é o link para fazer o download, que é aquilo que a gente viu ali no terminal. Então aqui, se a gente abrir, ele está dentro dessa pastinha úteis, a gente tem aqui o arquivo terminal. Ele vai perguntar aqui, a gente tem, né, o await prompt aqui, porque é uma função assíncrona, e a gente tem que retornar a resposta dela. Então a gente pergunta qual o link do mangá, a gente espera receber aqui dentro do objeto uma variável com o nome link, e o tipo é input, né, porque tem vários tipos. A gente tem aqueles tipos de selecionar, então a pessoa poderia mexer com as setinhas ali e selecionar alguma coisa em específico, mas no caso a pessoa tem que imputar o dado, então é input. E é basicamente isso que essa função faz. Então depois que a gente recebe aqui do terminal que a pessoa digitou, ele vai retornar a resposta, né? O response.link aqui. Com esse link, a gente já consegue pegar o link das imagens no site. Aí qual que é a ideia dessa função? Essa função aqui é um pouco maior, ela é a maior até agora na verdade. Então o que ela vai fazer basicamente? Ó, pegar o link das imagens do site. A gente não vai baixar as imagens nesse momento, a gente quer pegar o link das imagens. Porque o que eu poderia fazer? Tem várias formas, né? Eu poderia simplesmente fazer um print aqui dessa parte em si, né? Do tamanho da imagem e tudo mais. Mas no caso aqui eu teria que verificar qual é o tamanho da imagem e tudo mais, e eu achei que não valeria a pena. Então essa função em si, ela está fazendo o quê? Ela entra aqui na página 0, ela vai vir aqui, aí a gente já está navegando com o Puppeteer, que é o nosso robô, né, que faz tudo automatizado. Então ele basicamente faz esse processo que eu vou mostrar para vocês. Ó. Ele vem aqui, inspeciona aqui e verifica. Ó, tem tantas páginas, tem 19 páginas. A gente está na página 0. Então para a gente chegar na 19, a gente tem que fazer mais 18, né, porque começa do índice 0 no caso. Então ele vai e vai pegar aqui, ó, página 0, ele vai identificar aqui que tem uma imagem, ele vai copiar esse link da imagem, deixa eu pegar aqui o Notepad, e vai jogar aqui para dentro de um array, né, esse link, beleza. Pegou a primeira, pulou de página, esperou carregar, vem na segunda, joga dentro de um array novamente. Foi para a terceira, fez a mesma coisa, e assim sucessivamente. Então ele vai identificar quantas páginas tem, vai navegar por todas as páginas copiando o link das imagens dela. Vocês podem ver aqui no código, vou dar uma passagem breve aqui. A gente está iniciando o Puppeteer com headless false, né? Então ele está mostrando o processo. Se eu colocasse true aqui não ia aparecer aquele processo lá de passando página por página. A gente tem aqui um browser new page, a gente está criando um browser e criando uma nova página. A gente está setando um agente para essa nova página, que é a questão do proxy que eu falei com vocês.
a gente está navegando para o link que recebemos no terminal, que é aquele link da pergunta aqui, qual link é o mangá. A gente está esperando um seletor, né? Então, quando esse seletor aqui, ó, essa classe aqui for carregada, Page Navigation, aí ele vai entender que ele pode prosseguir. Então, a gente está esperando isso carregar, porque aí a imagem sucessivamente já vai ter carregado. Depois disso, o que ele está fazendo? Ele está pegando o título do mangá. Então ele vem aqui page.title, que aqui basicamente a gente tem Boku no Hero Academy, capítulo 253 por Graphic Scans. Então ele vai pegar esse título, porque com esse título ele vai criar o PDF. Basicamente isso que ele está fazendo. Aqui eu deixei até um comentário, ó, pegando quantidade total de páginas. Então como que ele vai fazer isso? Ele vai dar um Page Evaluate, isso aqui são todas as funções do Puppeteer, tá? Então o Page aqui, ó, ele vem do Puppeteer que foi iniciado. Ele está pegando dentro de um elemento em específico o inner HTML. Isso aqui é JavaScript para quem conhece aí. E qual elemento que ele quer pegar isso? Ele está esperando um elemento ser carregado. Isso aqui é basicamente um jQuery, vocês podem comparar aí que dá para entender, mas não é. Ele está esperando o Page Navigation, então ele está esperando essa classe aqui, Page Navigation, e ele está pegando o EM, só que o EM é uma tag, e ele está pegando a segunda tag, ele não está pegando a primeira. Então, de vez ele vinha aqui na primeira, ele veio na segunda. Na segunda está 19, vocês podem ver aqui no site, né? Ó, 19, vou até passar o mouse aqui em cima. Então, ele está pegando o total de páginas que esse mangá tem, no caso. Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai setar aqui um array, link das fotos das páginas, e ele vai navegar página por página, né? Igual eu falei com vocês, ó. Vai navegar na página 0, se for diferente de 0, na verdade, ele vai clicar em Next, né? Que é isso aqui, esse botãozinho aqui de Next, ó, Page Next. Então ele vai esperar isso ser carregado, vai clicar e vai esperar a imagem ser carregada. Isso para que ele não baixe nada em branco, alguma coisa do tipo, ou ele dê algum erro. Se não for 0, então se for 0, né? Se não for diferente de 0, então ele nem precisa navegar porque não faz sentido, né? Ele já está na página correta. Então ele só vai pegar o link da imagem. Aí é a mesma ideia, a gente dá um Page Evaluate, que a gente vai pegar valores da DOM ali do nosso HTML. Ele está pegando o atributo src, que é onde a gente salva as imagens no HTML, para quem não sabe. A gente está dando uma await page e a gente está pegando de dentro da classe mangá anime, mangá imagem, um elemento picture e o elemento image. Então dentro dessa classe aqui, né, mangá imagem, a gente tem um elemento que chama picture e a gente tem um elemento de imagem, mg. Então a gente está pegando o src daqui de dentro e aí a gente vai ter o link para nossa imagem, né, que a gente quer baixar. Depois que ele fez isso, ele vem aqui e joga para dentro desse array o link das fotos, né? Para a gente poder baixar posteriormente. Fez tudo isso, passou aqui no for, ele vai fechar o navegador e vai retornar para mim o quê? Vai retornar o link das fotos e o título do mangá. Acabou a função por aqui. Depois disso, a gente tem uma outra função aqui, que chama criar pasta destino. Então, qual que é a ideia desse criar pasta destino? Ele vai ler do nosso .env aqui, né? Eu quero salvar dentro de users, Arthur Toledo, documentos, mangás. Eu quero criar essa pasta mangás. Então ele vai vir aqui, vai verificar, né, se esse diretório existe. Se não existe, ele cria. Então é basicamente isso aqui que a função está fazendo. Feito isso, ele vai chamar o baixar imagens. Então a gente está passando aqui o resposta.links, né, que é os links das imagens que a gente tem que baixar. Então a gente tem aqui a função de baixar imagens, essa função que é um pouquinho mais complexa também, porque ela chama outra função aqui auxiliar. Então a gente tem aqui um array de caminhos dos arquivos criados, que é basicamente a gente vai baixar essa imagem, vai dar um nome a ela e vai jogar numa pasta. Mas eu preciso saber qual pasta que essa imagem vai estar salva para a gente poder criar o PDF depois. Então ele vai passar aqui link por link, ele vai fazer um resolve aqui, né? Ele vai basicamente identificar ali qual que é o caminho que esse arquivo tem que ser criado. Então ele está criando dentro da pasta mangás uma imagem com esse nome aqui de mangá temporário, o index, né, que é a imagem 0, 1, 2, 3, .jpg, né, que é a imagem que a gente quer criar.
Depois disso ele joga aqui para o array e aí ele faz o download em si. Aí ele chama essa outra função que é o download de arquivo, passando um link e qual que é o caminho que ele tem que ser salvo. Então aqui a gente tem esse download de arquivo, essa função aqui de baixo. O que ela está fazendo? A gente tem um try e um catch aqui, só para identificar se algum erro vai acontecer durante o processo, já que a gente está chamando uma outra página, fazendo download, pode ser que a internet da pessoa caia, alguma coisa do tipo. Então a gente tem aqui um create string, create write string, né, na verdade, que o que acontece com isso? Ele vai baixar a imagem, só que essa imagem não vai vir total, né, não vai vir ela 100%, ele não vai baixar uma imagem 100%, ele vai baixar pedaços dessa imagem e com esses pedaços que ele vai recebendo, ele vai escrevendo nesse arquivo que a gente deu um nome. Então, por exemplo, ele baixou a imagem 0, aí ele vai baixar pedacinho por pedacinho, enquanto ele está recebendo, ele está criando um arquivo. E aí a gente fica nesse processo aí de recebe, cria, recebe, cria, recebe, cria, para enfim finalizar o download do arquivo, né? Então ele basicamente está fazendo aqui uma chamada get aqui no Axios, né? Que é aquele link da imagem, que é esse daqui. Depois que ele recebeu esse link, a gente tem um writer aqui, né, que é o que eu mostrei para vocês. A gente está recebendo a resposta dessa imagem e a gente está, com essa resposta, a gente está criando o nosso arquivo. Então, tipo, ele recebeu um pacote, ele vai e criou o pacote, vai recebendo e vai criando, vai recebendo e vai criando. Depois que finalizou tudo isso, ele vai e emite um evento de finish, né, fazendo um resolve aqui com OK, falando que, ó, deu tudo certo, não deu nenhum problema. E a gente está passando isso numa promise só para a gente conseguir usar o await, para a gente conseguir esperar o processo ser finalizado. Basicamente isso, então, a gente está fazendo o download do nosso arquivo. Depois que a gente fez o download do nosso arquivo, está dando um return aqui dos arquivos criados, né? Então a gente está recebendo aqui fora o caminho das imagens baixadas. Recebeu o caminho das imagens baixadas, o que a gente precisa fazer? Só o último passo, a gente precisa criar o mangá formatado em PDF. Então a gente vem aqui, criar mangá formatado, a gente está enviando para dentro dele o caminho das imagens e o nome o título, né, do mangá, como é que tem que ser o título. Então a gente tem essa função aqui, criar mangá formato PDF. O que ele está fazendo? A gente está usando aquele PDF Kit, vocês podem ver aqui, ó, a gente está importando dele, esse PDF Document aqui. Com ele a gente consegue criar um PDF e adicionando coisas nele. Então, por exemplo, a gente cria um PDF em branco, e a gente adiciona uma página, a gente adiciona outra página, a gente adiciona um título, a gente adiciona várias coisas. Aqui no caso eu estou criando, estou passando aqui algumas opções, né, de size, se vai ser comprimido, autofill page, enfim, coisa que vocês podem ver na documentação, não vale a pena entrar no momento. E com esse PDF Kit, como a própria documentação deles pede, a gente tem que criar um pipe. Um pipe é meio que um tubo, né, na tradução literal aí. É um tubo que ele vai entender que ele tem que criar, a gente está usando create write string novamente, ele tem que criar um arquivo de acordo com o que ele recebe. Então ele recebeu aqui uma imagem, ele vai criando, enfim, ele vai fazer a criação do arquivo PDF. Então a gente está dando um resolve aqui do destino dos mangás, que é a pasta que a gente vai salvar nossos mangás. A gente tem aqui o nome do mangá, que a gente recebeu como parâmetro, .pdf, para ele entender que a gente está criando um PDF. A gente está fazendo um for. Aí esse for, a gente está pegando o caminho das imagens. Então, ó, a gente está... Qual que é a ideia aqui, né? A gente tem aqui dentro de mangás e ele baixou 25 imagens aqui, por exemplo. Então ele vai ler imagem por imagem, vai pegar as dimensões dela e vai adicionar dentro do PDF que a gente está criando essa página. Então ele vai dar um add page aqui, por exemplo, e vai colocar o tamanho dela, ó, width e height, né? Então ele vai adicionar a largura e altura para essa página, de acordo com o que foi baixado ali na imagem. Aí a gente seta aqui que é uma imagem também e tudo mais, enfim. E a gente dá um link sync aqui. O que esse link sync faz? Depois que ele adicionou essa imagem no PDF em si, a gente não precisa mais dessa imagem, essa imagem é temporária. Então a gente só vem aqui e exclui essa imagem que está no caminho ali. E depois a gente dá um mangá.end, que é para finalizar o processo de criação do PDF em si. Basicamente isso que o nosso bot aqui está fazendo. E no arquivo principal a gente chama essa função, né? Então se a gente rodar aqui de novo, vou rodar para vocês verem. Ó, vou dar um npm run dev. Vou mostrar todos os processos para vocês novamente, que agora vocês vão entender melhor. Perguntou, né, qual que é o link do mangá.
Perguntou o link do mangá, eu vou passar aqui Boku no Hero, por exemplo. Deixa eu já excluir esse que já tem aqui. Beleza, vou colocar o link aqui. Copiei errado. Show. Vou dar Enter e ele vai começar o processo. Ó. Ele chamou o Puppeteer. O Puppeteer vai identificar que ele está na página 2, vai mandar para 0, por exemplo, né? E vai ver, ó, a gente tem quantas páginas aqui? 23, alguma coisa do tipo. Então ele vai navegar página por página, vai esperar ela carregar, vai pegar o link das imagens. Com o link das imagens ele fecha o navegador, ele faz o download das imagens, então ele baixou uma por uma. Depois que ele fez o download das imagens, ele foi criar o PDF, criou o PDF e excluiu todas as imagens. É basicamente isso que o nosso bot está fazendo. E a gente tem um PDF aqui totalmente pronto, né? A gente pode vir aqui, ó, a gente vai conseguir ler isso aqui tranquilamente, né? Basicamente isso que o nosso bot está fazendo, galera. E qual que é a ideia agora? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o processo de criação de uma interface gráfica para esse bot. Então eu vou literalmente ali mostrar como que eu faço, né, a criação das minhas interfaces. Eu vou mostrar ali no Adobe XD, que é um software de design que a gente tem. Então eu vou mostrar ali criando, vendo como é que ficaria melhor, né, com o tema de mangá, de anime em si. E criando isso no HTML em si, de forma ali mais rápida, né, para vocês não ficarem perdendo muito tempo. E no terceiro vídeo a gente vai fazer o envio disso daqui, totalmente automatizado, para o Kindle. Então eu vou pegar o Kindle e vou mostrar para vocês o mangá chegando no Kindle em si, beleza? Então vocês curtiram a ideia, se vocês tiverem alguma dica de tema aí que eu posso estar trazendo também, vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar lendo. Se vocês quiserem me indicar também algum mangá, algum anime, vocês podem deixar aí que eu vou ler e vou ficar muito agradecido, beleza? Valeu, galera, obrigado!